bom? Eu sou a Mel Ferraz e você está no canal Literaturice. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Star Wars Marcas da Guerra, que é o primeiro da trilogia Aftermath. Bom, esse daqui, então, ele é o primeiro dessa trilogia Aftermath e ele é a jornada para Star Wars, O Despertar da Força, que é o 7º filme da saga Star Wars, que está para sair hoje, né, dia 17. E ele foi escrito pelo Chuck Wendig. Muitas pessoas me perguntam, e sobre os livros da saga Star Wars? Não sei, talvez eu até faça um vídeo sobre isso, mas esse é o primeiro livro de Star Wars que eu leio, assim, romance mesmo, né, já li histórias em quadrinhos e tudo mais, e estou lendo também o Como Star Wars Conquistou o Universo, que é escrito pelo Chris Taylor, é esse daqui, também um lançamento recente da Aleph. E, enfim, eu terminei, muitas pessoas me perguntaram, e aí, você que é fã da série, gostou desse livro? Porque essa história se passa depois do último filme, o 6º, e antes do 7º, que está, né, pra sair hoje, então. E era uma expectativa muito grande por esse livro, e eu mesma estava com uma expectativa lá em cima. E você sabe que quando a nossa expectativa quanto ao livro tá lá em cima, a gente lê e geralmente a gente se decepciona, mas não foi isso que aconteceu com esse livro. Eu adorei ler esse livro, ele é, assim, acima de tudo, muito divertido, então, né, diversão já tá garantida aí pra você. E sobre o que se trata? É difícil falar sobre a história desse livro, porque tem muitos personagens. Me fez lembrar um pouquinho Fundação, que também tem muitos personagens, mas aqui nós estamos no mesmo tempo, né, então a cronologia aqui não é tão esparsa quanto é na Fundação. Mas, né, como eu disse, tem muitos personagens, o que no começo deixa a gente um pouquinho confuso, mas depois a gente começa a entender melhor. Vou falar pra vocês que tem uns personagens que aparecem aqui, por exemplo, em um capítulo só e que depois não aparecem de novo. Acho que tem uns 2 que acontece isso, que eu acho que é como se fosse uma apresentação deles para os próximos livros. Mas fora isso, os personagens que são apresentados muito bem pra gente, de uma forma que a gente se apega a eles e depois, com o tempo, a gente se acostuma com essa gama muito grande aí, muito diversa de personagens. O que acontece é que depois da destruição da 2ª Estrela da Morte do Palpatine e do Darth Vader, o universo está num caos, assim, porque ninguém sabe quem lidera de verdade, se é o Império, se é a República, a Nova República, e acontece que a Nova República tá tentando se impor e o Império tá tentando se reerguer. Então nós temos 2 núcleos de personagens, que um é referente ao Império e o outro é referente aos rebeldes, ou a Nova República, se você preferir. E eu consigo gostar até mesmo dos personagens do lado do mal, vamos dizer, dos imperiais. Mas, gente, os rebeldes desse livro, sensacionais, sério mesmo. Tem então o núcleo da Norra, que é uma rebelde e que saiu de casa deixando seu filho, nem era adolescente, ele era muito pequeno, sob os cuidados das tias deles. Que, aliás, é uma coisa super interessante, aqui nós somos apresentados a personagens homossexuais. Essas tias são homossexuais, são casadas, e também há um outro personagem que é importante aqui e que é homossexual, ele acaba se revelando homossexual, que é uma coisa muito bacana. Gostei muito de ter visto isso aqui nesse livro. Então nós temos a Norra, que é mãe do Temin. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu gostei muito dessa pronúncia, que é o Temin, que é um garoto de apenas 14 anos, 14, 15 anos. Eu não lembro direito, ela confunde, eu acho que ela diz que é 14 e ele corrige ela falando que é 15, porque ela não abandonou, mas ela deixou ele ali no planeta deles pra ir atrás do marido dela, que foi levado, que era também um rebelde, que foi levado pelo Império. Então ele culpa muito ela por isso, e ele é um personagem super rebelde, não rebelde no sentido Império versus rebeldes, mas rebelde no sentido adolescente mesmo, porque ele se sente abandonado, né, pela mãe ali, o que não é um sentimento bacana. Mas nós temos esse núcleo muito interessante e nós somos apresentados ao personagem mais bacana do livro pra mim, que é o Sr. Ossudo, o droide que o Temin construiu, e aí a gente já pode perceber uma semelhança entre o Temin e o Anakin. Não sei se a gente pode fazer essa comparação, porque ainda é muito cedo, nós estamos falando do primeiro livro de uma trilogia, mas eu fiz essa comparação e eu gostei bastante desse personagem porque ele tem muita personalidade, assim como o Sr. Ossudo, que garantiu ao livro as melhores cenas, assim, as mais engraçadas. Ele é um robô super inteligente e é muito espontâneo, assim, o que ele diz pras pessoas. Você não espera aquilo de um robô. É sensacional, sério mesmo. E ele é como se fosse o herói, assim, do livro. Ele sempre salva todo mundo. O ambiente desse livro, então, se passa na periferia do universo, porque é como se o universo estivesse tentando se recompor. E o Império, ele se desloca pra periferia
para tentar se reerguer. Ali você tem uma reunião de várias pessoas importantes para o Império, que seria desde capitães do exército até banqueiros, então é uma cúpula, vamos dizer, bem importante ali, e você tem os rebeldes em volta tentando descobrir o que está acontecendo, porque eles não sabem o que está acontecendo ali com o pessoal do Império. Então, de um lado você tem a força do Império e do outro a força da Nova República, dos antigos rebeldes, e no meio disso você tem contrabandistas, você tem caçadores de recompensa, que são outras figuras muito importantes para esse livro e que são muito interessantes também para o enredo, para o desenrolar da história. Não consegui dizer muito sobre o que se trata o enredo, né, vocês perceberam, mas eu acho que eu clareei um pouquinho a cabeça de vocês quanto a esse livro e as características dele. Então é um livro que com certeza vai te divertir muito e vai captar a sua atenção com certeza. Eu li assim muito rápido, tem 405 páginas, 406 páginas, então não é um livrinho bem curto, pelo contrário, mas você não percebe o quão rápido você lê esse livro justamente por ser muito divertido. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha indicação. Pra quem se interessou e ainda não tem um livro, tá rolando no canal um sorteio desse exemplar aqui, com esse marcador de sabre de luz, vai até dia 19, então vocês têm 2 dias pra participar, dá tempo, logicamente, mas enfim, o link pro sorteio está ali embaixo no box de descrição do vídeo. Eu espero que vocês gostem, né, desse sorteio que está rolando no canal. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar o curtir, que vai me ajudar bastante na divulgação, e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!